Este texto é para Maria ler depois da minha morte, que, segundo meus cálculos, não deve demorar muito. É uma declaração de amor. Não tenho pressa em morrer, assim como não tenho pressa em terminar esta carta. Vou voltar a ela quantas vezes puder e trabalhar com carinho e cuidado cada palavra. Uma carta para Maria tem que ter todos os cuidados. Não quero uma carta triste. Quero fazer dela também um pedaço de vida pela via de lembrança que é a nossa eternidade. Nos conhecemos nas reuniões de AP, Ação Popular, em 1970, em pleno maoísmo. Havia um clima de sectarismo e medo, nada propício para o amor. Antes de me aventurar, andei fazendo umas sondagens, e os sinais eram animadores, apesar de misteriosos. Mas tínhamos que começar o namoro de alguma forma. Foi no ônibus da Vila das Belezas, em São Paulo. Saímos em direção ao fim da linha, como quem busca um começo. E aí veio o primeiro beijo, sem jeito, espremido, mas gostoso. Um beijo público. A barreira da distância estava rompida para dar começo a uma relação que já completou 26 anos. O maoísmo estava na China, nosso amor na São João. Era muito mais forte que qualquer ideologia. Era a vida em nós, tão sacrificada na clandestinidade, sem sentido e sem futuro. Fomos viver em um quarto e cozinha, minúsculos, nos fundos de uma casa pobre, perto da Igreja da Penha. No lugar cabia nossa cama, uma mesinha, coisas de cozinha e nada mais. Mas como fizemos amor naquele tempo! Foi incrível e seguramente nunca tivemos tanto prazer. Tempos de chumbo, de medo, de susto e insegurança. Medo de dia, amor de noite. Assim vivemos por quase um ano. Até que tudo começou a cair. Prisões, torturas, polícia por toda parte. O inferno na nossa frente. Fomos para o Chile. E ali, chamado por Garcés para elaborar textos, acabei no agrado de Allende, que os usou em seus discursos oficiais. Foi a primeira vez que eu vi amor virar discurso político. Depois, passamos por muita coisa até voltar, até que a anistia chegou e nos rendeu. E agora, o que fazer com o Brasil? Foi um turbilhão de emoções. O sonho virou realidade. Era verdade. O Brasil era nosso de novo. A primeira coisa foi comer de tudo que não havíamos comido no exílio. Um festival de saudades culinárias. Um reencontro com o Brasil pela boca. Uma das maiores emoções da minha vida foi ver o Henrique surgindo de dentro de você. Emoção sem fim e sem limite que me fez reencontrar a infância. Depois do exílio, nossas vidas pareciam bem normais. Trabalhávamos, viajávamos nas férias, visitávamos amigos, o Ibase funcionava, até a hemofilia parecia que havia dado uma trégua. Henrique crescia. Daniel, aos poucos, se reaproximava de mim, já como filho e amigo. Mas como uma tragédia que vem às cegas e entra pelas nossas vidas, estávamos diante do que nunca esperei: a AIDS. Em 1985, surge a notícia da epidemia que atingia homossexuais, drogados e hemofílicos. O pânico foi geral. Eu, é claro, havia entrado nessa. Não bastava ter nascido mineiro, católico, hemofílico, maoísta e meio deficiente físico. Era necessário entrar na onda mundial da praga do século mortal. Definitiva,
sem cura, sem futuro e fatal. E foi aí que você, mais do que nunca, revelou que é capaz de superar a tragédia, sofrendo, mas enfrentando tudo e com um grande carinho e cuidado. A AIDS selou um amor mais forte e mais definitivo, porque desafiava tudo: o medo, a tentação do desespero, o desânimo diante do futuro. Continuar tudo apesar de tudo: o beijo, o carinho e a sensualidade. Assumi publicamente minha condição de soro positivo e você me acompanhou. Nunca pôs um senão ou um comentário sobre cuidados necessários. Deu a mão e seguiu junto, como se fosse metade de mim, inseparável. E foi. Desde os tempos do cólera, da não esperança, da morte do Enfio e Chico, passamos pelas crises que beiravam a morte até o coquetel que reabria as esperanças. Tempo curto para descrever, mas uma eternidade para se viver. Um dos maiores problemas da AIDS é o sexo. Ter relações com todos os cuidados ou não ter. Todos os cuidados são suficientes ou não se deve correr riscos com a pessoa amada. Passamos por todas as fases, desde o sexo com uma ou duas camisinhas até sexo nenhum, só carinho. Preferi a segurança total ao mínimo risco. Paramos, e sem dramas, com carências, mas sem dramas. Como se fosse normal viver, contrariando tudo que aprendemos como um homem e mulher. Vivendo a sensualidade da música, da boa comida, da literatura, da invenção, dos pequenos prazeres e da paz. Quero morrer em paz, na cama, sem dor, com Maria ao meu lado e sem muitos amigos, porque a morte não é ocasião para se chorar, mas para celebrar um fim, uma história. Tenho muita pena das pessoas que morrem sozinhas ou mal acompanhadas. É morrer muitas vezes em uma só. Morrer sem o outro é partir sozinho. O olhar do outro é que te faz viver e descansar em paz. O ideal é que pudesse morrer na minha cama e sem dor, tomando um saquê gelado, um bom vinho português ou uma cerveja gelada. Te amo para sempre. Betinho, Itatiaia, janeiro de 1997. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos Carta de Betinho para sua esposa Maria, de Herbert de Souza. Herbert José de Souza, o Betinho, nasceu em Bocaiúva em 1935 e faleceu em 1997 no Rio de Janeiro. Foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos. Em 1980, Betinho fundou o IBASE e na década de 1990 tornou-se símbolo de cidadania no Brasil ao liderar a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Conhecida popularmente como a Campanha contra a Fome. Betinho mobilizou a sociedade brasileira para enfrentar a pobreza e as desigualdades. A ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida não foi a única frente em que Betinho se envolveu desde que voltou do exílio. Ainda nos anos de 1980, foi articulador da campanha nacional pela reforma agrária. Em 1986, depois de saber que era portador do vírus HIV, ajudou a fundar a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E em 1992, fez parte do movimento pela ética na política, que culminou com o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. O movimento serviria de base
para a mobilização da campanha contra a fome. Betinho resistiu ao golpe de 1974 e à ditadura que se instalou no Brasil. Quando a repressão intensificou-se, partiu para o exílio em 1971. Morou no Chile, no Canadá e no México. No fim dos anos de 1970, a volta de Betinho, o irmão do Enfio, virou marca da campanha pela anistia por causa da música O Bêbado e Equilibrista de Aldir Blanc e João Bosco. Certa vez Betinho disse: "Nós temos condições de mudar o país, mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Ela não vai cair do céu. Ela não vai ser feita pelos outros para nós. Ela vai ser feita de nós para os outros." E isso é para mim uma convicção muito profunda. Se a nossa geração, se nós que estamos vivos, ainda decidirmos mudar o país, nós vamos acabar com a fome e com a miséria. Nós vamos fazer um país democrático. Eu tenho absoluta convicção disso. Tem só um C. E o C é você. Se você decidir fazer isso acontecer. Vamos ouvir novamente? Carta de Betinho para sua esposa Maria. Este texto é para Maria ler depois da minha morte, que, segundo meus cálculos, não deve demorar muito. É uma declaração de amor. Não tenho pressa em morrer, assim como não tenho pressa em terminar esta carta. Vou voltar a ela quantas vezes puder e trabalhar com carinho e cuidado cada palavra. Uma carta para Maria tem que ter todos os cuidados. Não quero uma carta triste. Quero fazer dela também um pedaço de vida pela via de lembrança que é a nossa eternidade. Nos conhecemos nas reuniões de AP, Ação Popular, em 1970, em pleno maoísmo. Havia um clima de sectarismo e medo, nada propício para o amor. Antes de me aventurar, andei fazendo algumas sondagens e os sinais eram animadores, apesar de misteriosos. Mas tínhamos que começar o namoro de alguma forma. Foi no ônibus, na Vila das Belezas, em São Paulo. Saímos em direção ao fim da linha, como quem busca um começo. E aí veio o primeiro beijo, sem jeito, espremido, mas gostoso. Um beijo público. A barreira da distância estava rompida para dar começo a uma relação que já completou 26 anos. O maoísmo estava na China, nosso amor na São João. Era muito mais forte que qualquer ideologia. Era a vida em nós, tão sacrificada na clandestinidade, sem sentido e sem futuro. Fomos viver em um quarto e cozinha, minúsculos, nos fundos de uma casa pobre, perto da Igreja da Penha. No lugar, cabia nossa cama, uma mesinha, coisas de cozinha e nada mais. Mas como fizemos amor naquele tempo! Foi incrível e seguramente nunca tivemos tanto prazer. Tempos de chumbo, de medo, de susto e insegurança. Medo de dia, amor de noite. Assim vivemos por quase um ano. Até que tudo começou a cair. Prisões, torturas, polícia por toda parte, o inferno na nossa frente. Fomos para o Chile e ali, chamado por Garcês para elaborar os textos, acabei no agrado de Allende, que os usou em seus discursos oficiais. Foi a primeira vez que eu vi o amor virar discurso político. Depois, passamos por muita coisa até voltar, até que a anistia chegou e nos rendeu. E agora, o que fazer com o Brasil? Foi um turbilhão de emoções. O sonho virou realidade. Era verdade. O Brasil era nosso de novo.
A primeira coisa foi comer de tudo que não havíamos comido no exílio. Foi um festival de saudades culinárias, um reencontro com o Brasil pela boca. Uma das maiores emoções da minha vida foi ver o Henrique surgindo de dentro de você. Emoção sem fim e sem limite, que me fez reencontrar a infância. Depois do exílio, nossas vidas pareciam bem normais. Trabalhávamos, viajávamos nas férias, visitávamos amigos, o Ibase funcionava, até a hemofilia parecia que agora havia dado uma trégua. Henrique crescia. Daniel, aos poucos, se reaproximava de mim, já como filho e amigo. Mas como uma tragédia que vem às cegas e entra pelas nossas vidas, estávamos diante do que nunca esperei, a AIDS. Em 1985, surge a notícia da epidemia que atingia homossexuais, drogados e hemofílicos. O pânico foi geral. E eu, é claro, havia entrado nessa. Não bastava ter nascido mineiro, católico, hemofílico, maoísta e meio deficiente físico. Era necessário entrar na onda mundial, na praga do século, mortal, definitiva, sem cura, sem futuro e fatal. E foi aí que você, mais do que nunca, revelou que é capaz de superar a tragédia, sofrendo, mas enfrentando tudo e com grande carinho e cuidado. A AIDS selou um amor mais forte e mais definitivo, porque desafiava tudo: o medo, a tentação do desespero, o desânimo diante do futuro. Continuar tudo apesar de tudo. O beijo, o carinho e a sensualidade. Assumi publicamente minha condição de soro positivo e você me acompanhou. Nunca pôs um senão ou um comentário sobre cuidados necessários. Deu a mão e seguiu junto como se fosse metade de mim, inseparável, e foi. Desde os tempos do cólera, da não esperança, da morte do Enfio e Chico, passamos pelas crises que beiravam a morte até o coquetel que reabria as esperanças. Tempo curto para descrever, mas uma eternidade para viver. Um dos maiores problemas da AIDS é o sexo. Ter relações com todos os cuidados ou não ter? Todos os cuidados são suficientes ou não se deve correr riscos com a pessoa amada? Passamos por todas as fases, desde o sexo com uma ou duas camisinhas até sexo nenhum. Só carinho. Preferi a segurança total ao mínimo risco. Paramos, e sem dramas, com carências, mas sem dramas, como se fosse normal viver contrariando tudo que aprendemos como homem e mulher, vivendo a sensualidade da música, da boa comida, da literatura, da invenção dos pequenos prazeres e da paz. Quero morrer em paz, na cama, sem dor, com Maria ao meu lado e sem muitos amigos, porque a morte não é ocasião para se chorar, mas para celebrar um fim, uma história. Tenho muita pena das pessoas que morrem sozinhas ou mal acompanhadas. É morrer muitas vezes em uma só. Morrer sem o outro é partir sozinho. O olhar do outro é que te faz viver e descansar em paz. O ideal é que pudesse morrer na minha cama e sem dor, tomando um saquê gelado, um bom vinho português ou uma cerveja gelada. Te amo para sempre. Betinho, Itatiaia, janeiro de 1997. Passamos para o nosso momento de meditação. O toque do sino nos auxilia. O primeiro marca o início, o segundo marca o fim. Fechemos nossos olhos e respiremos profunda e lentamente.
paz e bem.